Vamos voltar para a política internacional, porque o líder russo, Vladimir Putin, afirmou que qualquer força ocidental enviada para a Ucrânia vai ser considerada um alvo legítimo. Então, praticamente, ele está dizendo o seguinte, gente, que quem apoiar a Ucrânia nesse momento pode virar um alvo da Rússia. Vamos detalhar esse assunto agora com o Luca Bassani, o nosso correspondente que volta ao vivo em tempo real com a gente. Luca, é uma ameaça, né, para toda a parte ali do mundo e principalmente para a União Europeia, que teve uma reunião recente com o Vladimir Putin, não é isso? Exato, Márcio. Com o Zelensky, perdão. Eu errei isso, o presidente. Né? Um Vladimir, outro Vladimir, mas o presidente Putin da Rússia continua, de fato, ainda na Ásia e falou à imprensa duas coisas importantes do dia de hoje. Primeiro, que convida novamente Zelensky a ir a Moscou para uma reunião com ele, ou seja, dizendo que vai garantir todas as necessidades de segurança para Zelensky e seu staff, mas que a conversa deve acontecer na capital russa, algo que Zelensky negou querer fazer durante as últimas semanas, exatamente por temores de que sua vida possa correr risco. Ao mesmo tempo, ele disse que qualquer tropa ocidental, seja dos Estados Unidos, países europeus, do Canadá, que estiverem na Ucrânia para garantir segurança do país, enquanto a guerra ainda for vigente, poderão ser alvos legítimos na doutrina militar russa, ou seja, ele poderia atacar soldados de outros países que estariam tentando manter a paz na fronteira entre Rússia e Ucrânia, o que obviamente significaria uma escalada homérica dessa guerra, lembrando que por mais que os Estados Unidos e a OTAN participem por procuração, ajudando a Ucrânia militarmente com armamentos, não há soldados envolvidos, não há ainda nenhum tipo de confronto direto entre a OTAN e a Rússia através dos seus soldados ou pessoas militares, né? Exatamente por isso que essa fala ela tem repercutido muito mal na Europa, com o temor de que isso possa depois se desenrolar uma guerra regional, uma guerra continental, algo que ninguém quer nesse momento em que as perdas humanas na Ucrânia já são consideráveis, centenas de milhares de pessoas, e as perdas econômicas são sentidas em todo o continente, com a alta inflação, o preço dos combustíveis e da energia muito caro, pelo menos 3 anos aqui na Europa, algo que também interfere na política local de cada um dos países, nos governos incumbentes, então não é uma coisa fácil de se lidar durante esse momento, mas obviamente mais um desses acontecimentos para a gente ficar monitorando ao longo do final de semana. Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. A gente volta agora com os nossos analistas do dia, a Mônica Rosenberg e o Túlio Nassa, começando pela Mônica, para dizer que Trump tentou colocar ali, né, alguma espécie de paz, tentou até inclusive ganhar o prêmio Nobel, ele quer muito, né? E tá numa tentativa que pelo jeito não deu em nada, né? Rússia e Ucrânia continuam ali se alfinetando, a Ucrânia tentando mais apoio da União Europeia, e agora Putin vem com essa fala forte de que qualquer projeto ocidental ali, qualquer tropa ocidental pode ser alvo também. Como é que você analisa, Mônica? Márcia, um processo de atingir um acordo de paz é um processo, é uma longa caminhada. Então, apesar de eu continuar achando engraçado Trump pensar no nome dele para ganhar um prêmio Nobel da Paz, essas incursões que ele faz, essas grandes bravatas, tem com certeza um efeito do outro lado. Neste caso, o efeito foi que o Putin quis falar mais alto e dizer que ele também sabe impor, quis ameaçar para deixar muito claro que, olha, não quero que comecem a chegar os aliados para dar força para o Zelensky. Houve um momento em que o Zelensky estava muito sozinho, ele está menos sozinho agora. O Putin também subiu o tom. Mas, neste caso, pode ser que cada um falando mais alto sejam os passos necessários para se chegar numa situação de impasse onde a única saída seja a paz. Eu sou uma pessoa muito otimista e acredito que a intenção de todos eles não é chegar num nível de guerra. Então, quem sabe esses são os passos necessários para que a gente possa chegar no fim dessa guerra absurda. Agora, Túlio, e esse convite do Putin ao Zelensky para ir lá tomar um café com ele e conversar pessoalmente? O Zelensky tem medo, disse não sei, a minha segurança não tá... Eu também teria. Olha, Márcia, uma situação muito peculiar e interessante, né? Lembrar aqui de Tolstói, em Guerra e Paz, que dizia que o tempo e a paciência são eternos beligerantes.
como bem disse a Mônica, é momento de paciência para que esse acordo possa prosseguir. E nesse meio tempo, evidentemente que situações como as propagandas de guerra vão ser a tônica nesse momento, né? Então, de um lado, esse convite do Putin para Volodymyr Zelensky, evidentemente que é uma retórica, uma propaganda para dizer que ele está disposto a negociar, mas de outro lado também, ele bate forte ao dizer que se algum aliado, se alguém colocar algum soldado ali no conflito, isso vai ser uma declaração de guerra. Eu quero lembrar que ele já falou também que pode usar de arma nuclear, que esse conflito pode escalar para uma terceira guerra mundial. Então, por essas e por outras, Márcia, eu acredito que nós estamos num momento crucial aí da história, da geopolítica, né? Porque, de um lado, realmente pode acontecer o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quando o Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia e a Rússia entrou nessa guerra e aí eclodiu realmente a Primeira Guerra Mundial. De outro lado, se prosseguir esse acordo de paz, e aí a questão fundamental é a região de Donbass, é ali que está ainda o último problema, o último resquício, se houver um acordo sobre aquela região, a guerra acaba. Então nós estamos entre a cruz e a espada. Obrigada, Túlio Nassa, pelas informações, pela análise e também pela análise da Mônica. A gente volta com você